No vídeo de hoje, pessoal, continuaremos a nossa série e vocês vão conhecer muitas curiosidades sobre os discípulos de Jesus Cristo. Nesta série, já falamos de 3 discípulos: Pedro, João e Mateus. Preparados para conhecer muitas curiosidades sobre o discípulo de hoje? Hoje falaremos sobre o discípulo Filipe. Filipe foi um dos 12 discípulos originários de Jesus. Filipe foi um discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. Outra curiosidade é que Filipe ocupa o 5º lugar na lista dos apóstolos. Sabe, pessoal, quem estava com Jesus no momento da multiplicação dos pães? Ele, Filipe. Filipe, pessoal, foi o discípulo que calculou, a quantia de dinheiro necessária para alimentar as 5.000 pessoas, que estavam ali com Jesus. Isso está registrado em João, capítulo 6, versículo 7. No outro momento, pessoal, vemos, depois da última ceia, Filipe solicitando a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Foi quando, Jesus lhe respondeu: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Isso está registrado em João, no capítulo 14, do versículo 8 ao 9. Para mim, pessoal, tem sido uma experiência gratificante estudar a Bíblia e, através da Bíblia, conhecer os primeiros discípulos chamados, por Jesus. Esses homens, pessoal, eram pessoas comuns. Eles não tinham uma fé forte, eles não eram desprovidos de fraquezas ou super espirituais. Estudando a vida dos discípulos de Jesus, eu tenho conhecido os seus pontos fortes, as suas lutas e tentações. Segundo John MacArthur, Filipe era um analista clássico. Ele era um homem de fatos e números, um homem prático que era guiado pelas regras e não era propenso a pensar sobre o que estava à frente. De certa forma, ele era pessimista, às vezes incapaz de ver o quadro geral. Sua predisposição era o pragmatismo e cinismo, e às vezes o derrotismo, em vez de ser um visionário. Como vocês podem perceber, Jesus, ao formar seus discípulos, ele não buscou os homens mais qualificados, mas sim, ele esperava homens com disposição para servi-lo. Em outra passagem, registrada em João 12, versículos 21 ao 23, vemos Filipe sendo abordado por alguns gregos que queriam conhecer o verdadeiro Messias. Eles se aproximaram de Filipe e disseram: "Senhor, queremos ver Jesus." Filipe falou com André e os dois foram falar com Jesus. Nesta passagem, pessoal, alguns estudiosos acreditam que tais gregos se aproximaram de Filipe devido ao seu nome grego, Filopos. Vemos também, pessoal, registrado em João, no capítulo 1, versículos 43 ao 46, Filipe sendo usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor Jesus.
Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês um relato muito importante, muito especial, entre Filipe, Natanael e o nosso mestre Jesus Cristo. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, pessoal, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Neste versículo, vemos Filipe encontrando Natanael, e lhe dizendo: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Então, pessoal, a última vez que a Bíblia menciona o discípulo Filipe, ela diz, que ele é como um daqueles reunidos em Jerusalém para orar após a ascensão do Senhor. Isso está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 13. O significado, pessoal, do nome Filipe é amigo dos cavalos, o que gosta dos cavalos, o que ama a guerra. Ele nasceu em 5 depois de Cristo e perdeu o pai na ocasião em que conheceu Jesus Cristo. Filipe, pessoal, foi discípulo e se tornou o 5º apóstolo na hierarquia de Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Filipe foi enviado, segundo a tradição, para pregar no Egito, Etiópia e depois rumou para a Grécia, onde se fixou em Hierápolis. Ainda, segundo a tradição, conta-se que Filipe morreu crucificado de cabeça para baixo aos 87 anos em Hierápolis, na época do imperador Domiciano. Suas relíquias teriam sido transportadas para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos, junto com as relíquias de Tiago, o Menor,